Oi, 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 olha com nós. Tá vendo? Vamos embora. Oi, tudo bem? Hoje nós estamos aqui tomando um cafezinho, eu com a minha amiga aqui, Neves, Maria das Neves. Ela gosta de chamar de Neves, tá? Então é a Neves. Tudo bem, Neves? Tudo bem, Marta? Prazer estar aqui com você. Ai, que bom. Olha, a gente já tinha ensaiado isso tantas vezes. E hoje deu certo da gente bater um papinho, tomarmos um café juntas. E aí vamos conversar um pouquinho, né? Sim. A Neves é uma mulher que eu admiro muito. É uma mulher guerreira, batalhadora. A gente já se conhece aí há 12 anos. E desde que eu cheguei até a nossa igreja, né? Primeira Igreja Batista em Cumbica, a Neves sempre muito ativa, sempre muito... envolvida em vários trabalhos voltados para mulheres e ultimamente cuidando aí da área de idosos, né? Uhum. Né? E agora aposentada, né? Então já passou por várias fases da vida, prestes a completar 70 anos, né? Se Deus quiser. Nem parece. A gente costuma dizer, quando a gente tá junto assim com as mais novas, a gente fala assim, olha, a gente quer chegar aos 70 igual a Neves, né? Ai, Porque meu Deus do céu. bonitona, tá bem, graças a Deus. Mas nem sempre foi assim, né, Neves? É. Já passou aí por momentos difíceis também. A vida não é só flores, né? Então a gente vai conversar um pouquinho hoje e conhecer um pouquinho da história dela, tá? Conta um pouquinho da sua história um pouquinho aí. Começa aí falando sobre você. Bom, sempre gostei assim, de lidar com o público, né? Pessoas, estar sempre rodeada de pessoas ao meu lado. E isso me faz muito feliz, né? De também contemplar as pessoas com essa alegria, né, contagiante a partir do momento que o Senhor, né, nos toca no coração, ele já vem completo. Verdade. Vem a alegria, o entusiasmo. Entusiasmo é meu. É natural, É né? natural. É E baiana, ele não? completa. Sim, sim. Ah, tá explicado. E Deus completa, né? Com a Verdade. alegria dele. Então, muitas vezes até incomoda, né? Porque as pessoas gostam mais de ficar isolado, né? Eu não, vem, chega Sim, junto sim. e tal. Eu gosto muito de motivar as pessoas, porque isso é muito bom, é satisfatório, a gente agrega. Uns têm um dom de repelir, Sim. e outros têm um dom de agregar. Verdade. Eu tenho o dom de agregar. Que bom. Que bom. Fala um pouquinho pra gente da sua infância, sua adolescência, como é que foi? Ah, minha infância, assim, uma coisa que eu preservo até hoje e espero que a minha geração também é a questão família. Eu fui muito bem criada por uma família simples, mas muito sábia. E assim, sempre mostrou o lado bom, né, da vida, para a gente fazer o bem, ser obediente, bênção, a benção pai, benção mãe. Sim. Isso é muito importante, que infelizmente, Coisas tão simples, né? Que fazia toda a diferença. Fazia e faz a diferença Faz, ainda em quem faz esse ato, né? Verdade. De quando se encontra, dá o beijo, dá a benção. Isso é uma aproximação das pessoas, da família. Verdade. E então foi muito bem criada por pai e mãe. E depois, na adolescência, desse jeito meio ativo de ser tal, líder estudantil no colégio, eu conheci antes, né, o meu namorado, Olha só. que Deus levou na minha casa. Eu Olha. não procurei não. Sério? Não, Como é que foi? ativo, meu hiperativo e tal, na escola, e no bairro que a gente morava ali, Bopoúva. Sim. Mas como a minha casa minha mãe era dona da pensão, né? Então um rapaz da pensão levou um colega lá para conhecer, porque era muito familiar. Minha mãe tratava assim cada pensionista como um filho. Legal. E aí, quando chegou aquele rapaz lindo, e que eu vi
foi como uma flecha. Fez assim, Olha só. ele para mim e eu para ele. Quantos anos você tinha? 13 para 14 anos. Sério? O senhor Deraldo? Ele 21. Que legal. E aí foi um namoro longo, complicado, porque eu muito imperativa, muito popular, né? Sim. Sempre desse jeito meu de ser, conversar com desde o gari até, né, o mais alto grau. Eu nunca tive essa dificuldade. Então, esses ajustes foram difíceis, né? Porque ele era um rapaz mais reservado. Tal, ele vem de uma família também que criou muito bem, tal, família Pacífico. Eu tenho orgulho desse sobrenome meu, por trazer assim, boas memórias, né? Verdade. Isso lá na Bahia? Não, aqui em Guarulhos já estava no colegial. Tá. E aí nos casamos, né? Depois de um longo namoro. Namoraram quanto tempo? Ai! Revelações de Neves. Bom, uns 8 anos, resumindo. Mesmo? Porque eu era adolescente muito nova, e né? meus pais falavam, não, primeiro a menina tem de estudar, se formar, para depois casar. A gente vê que o rapaz, ele é um bom rapaz, trabalhador, responsável, mas a menina precisa estudar. Sim. E aí, casamos, Deus nos abençoou com um casal de filhos, né? A Eliane, que chegou primeiro, que tem apelido de Gui, e casada hoje com Elias, e tem o Samuelzinho, né? E o Júnior, que é o Deraldo Pacífico Júnior, legal, que tem casado com a Dani, né? Que tem a família D, Dayana, Daphne e Desirê. E para alegria nossa, ele hoje está na glória com o Senhor, mas nós temos essa alegria de saber que os filhos e a nossa descendência todos servem ao Senhor. Amém. Isso é o mais importante, né? Isso também me traz muita alegria. Presente de Deus, verdade. Bom, você estava falando de estudo, a importância do estudo, tal. Qual é a sua formação? A primeira formação, eu queria fazer direito logo lá atrás, mas quando nós chegamos na faculdade, meu noivo, naquela época, ele viu que tinha muito homem na fila e poucas mulheres. Para fazer direito. Para fazer direito. E eu senti que ali o clima não ia ficar bom futuramente. Então eu optei para fazer administração de empresas. Certo. Que eu já trabalhava, então foi administração de empresas. Depois, formada, eu fui para fazer direito. Sempre trabalhou fora? Sempre trabalhei fora. Fui fazer direito. Mas eu fiquei desempregada e ele também, aí eu já não tinha mais condições de estar sustentando, né, as mensalidades e tal, e a gente também não sabe lidar com essa questão de dívidas e tal, então falei, Senhor, o Senhor já me deu uma formação de 3º grau. Sim. Numa oportunidade eu retomo. Aí, que até hoje é uma coisa, quem conclui já são vencedores, né? Então, aí eu pensei... Eu imagino que naquela época era mais difícil até. Era mais difícil. Concluir o ensino superior, né? Superior, tal. Então já tinha uma concluída, eu falei, deixa para depois, então. E aí, passado algum tempo, eu sempre tive o desejo, desde o início, quando eu me formei no 2º grau, de fazer serviço social. Porque eu trabalhava em recursos humanos, eu achava muito lindo o trabalho da assistente social com os funcionários. Tinha assistente social dos funcionários e tinha assistente social dos... da comunidade? Não, eu trabalhava nas casas deles. Ah, tá. Que cuidava dos como é que fala, internos. Certo. Né? Mas eu lidava com a assistente social dos funcionários, que eu fazia recursos humanos, né, recrutamento e seleção, e aí ela, junto com ela que fazia as entrevistas e tal, e eu achava muito lindo aquilo, nossa, ela se doar, e aquilo ficou muito marcado para mim. Então eu queria fazer serviço social, mas naquela época, morando em Guarulhos, trabalhando para estudar e para fazer serviço social, era tudo distante de São Paulo, era tudo em São Paulo.
E aí não ia ficar bem, eu sou uma menina moça, né, à noite, perambulando por aí. É complicado. Ia ficar meio complicado, então deixei para depois. E aí tive a oportunidade de voltar. Eu não estava acompanhando que em Guarulhos já tinha serviço social. Eu estava numa reunião no sindicato dos bancários e vi que tinha umas colegas no fundo da reunião, não estavam sentadas lá na frente, com os cadernos assim. Eu falei, vocês estão fazendo? Vocês estão aqui no fundo? Não, porque nós vamos sair antes de terminar, nós temos de ir para a faculdade. Nós quem? Aí vieram 3, tudo madura já. Sim. Né? Eu falei assim, o que vocês estão fazendo? É serviço social, e eu quase caí toda lá na reunião. Serviço social onde? Legal. Era na UNG, elas eram a primeira turma. Nossa, que bacana. Primeira turma, aí a segunda turma já estava acontecendo. Aí eu fiz, não, o próximo vestibular eu estou lá. Aí eu cheguei em casa, comentei com meu esposo, os filhos ainda estavam solteiros. Aí ele falou assim, sua mãe, como sempre, inventando. Eu falei, sim, meu bem, mas é um invento que é em benefício da família toda, né, tal. Aí eu fiz o vestibular e concluí com 60 anos. Uau! Eu sou formanda de 2010, primeiro semestre. Que legal. Quando eu fiz 60 anos. 60 anos, que bacana. Mas foi gostoso também. Então nunca é tarde para realizar sonhos, né? Então, foi um sonho realizado mesmo que você não é? Primeiro. Exato. Né? E aí, o que eu ia falar? Eu também foi uma forma de provar para a sociedade de que nós não temos limite. Verdade. Quem nos coloca limite é a sociedade que não conhece o poder de Deus sobre nossas vidas, que para Ele nós somos infinity. Verdade. Nós não temos limite. Temos a eternidade dentro de nós, né? E eu fiquei feliz que encontrei muitas senhoras que já tinham criado suas famílias e estavam retornando para a universidade. Que bacana. E muitas delas esposas de pastores. Inclusive eu tentei fazer o ano passado, vou retornar, se Deus permitir. Então eu fui ver assim que realmente o que eu estava fazendo, além de querer provar para a sociedade, aqueles que viviam no meu entorno, que o que eu estava fazendo não era impossível. Aí quando eu tive a oportunidade de pegar minha diploma, de fazer assim, tem essa foto. Olha só, que legal. Assim, sonhei decidir. Sonhei decidir e hoje estou... Não, sonhei decidir e hoje estou aqui. Pronto, né? E Deus é fiel. Pronto, essa foto... Olha que bacana, hein? Segunda licenciatura em Serviço Social. Serviço Social, 60 anos. E foi bom, porque também foi agora, nessa época, que o currículo é outro. Sim. Que assistente social não é somente para socorrer a fome. E nem é também para buscar voto para as autoridades, como naquela época era, né? Troca de cesta básica em troca de voto, essas coisas. Não. Trabalho voltado para prevenção. Para conscientização do ser humano, que ele é capaz, que ele pode realizar os sonhos dele, os desejos dele, ter uma profissão, ter uma condição de vida, de acordo com realmente ele tem de direito, entende? Então, foi assim, inclusive teve um conhecido meu, que quando ele viu o currículo, e ele viu uns livros meus, assim, a matéria, você está estudando isso daqui? Era antropologia, sociologia, filosofia, psicologia, puxado. Diversas matérias que as pessoas não imaginavam, né? Inclusive esse conhecido. Aí ele passou a me respeitar de uma forma diferente, entende? Quando ele viu as matérias. Eu falei, nossa, não sabia que eu ia criar esse impacto, né? Legal. Com o serviço social, porque tira também esse paradigma que o pessoal usa, como assim, é para dar cesta básica, é para levar roupa usada para as pessoas. Não é esse o objetivo, né? Promover o ser humano. Parabéns, olha, mais uma que a gente aprendeu aqui. Muito bem, vamos continuar com o nosso bate-papo. Você falou que começou a namorar cedo, né? Uhum.
casou aí depois de 8 anos. Quantos anos de casado? Ah, tá. 42 anos de feliz união conjugal. 42 anos. O que você traz de lição, assim, desse tempo de casamento? Quais foram as lições que você aprendeu com o casamento? Você hoje, se você pudesse falar para jovens, o que vocês... E nós não tivemos, assim, problema, negócio de submissão, não, era confiança. Ele entendeu que essas características minhas eram naturais. Sim. Demorou, personalidades diferentes, né? Demorou, mas ele entendeu que... E foi natural. Tudo Sim. muito natural. Então, essa personalidade minha, assim, de... Né, alegre, expansiva, entusiasmada e sempre gostando de ter ideias diferentes, levar a ideia para dentro de casa, sempre participando. Eu nunca fiz nada sozinha. Sempre, quer dizer, eu já chegava com a ideia pronta, nessa teria aprovação. Mas eram ideias que não iam prejudicar o bom desenvolvimento da família, né? E, então, a confiança é tanto que meu esposo nunca teve, assim, algum momento que ele... quem é aquele? Por que aquilo? Certo. Não, ele sempre confiou que a minha maneira de ser era aquela, mas dentro de casa era normal, sem nada de ficar naquela preocupação de estar justificando. Então eu tinha toda a liberdade, isso, e toda a liberdade também de ação lá fora. Como profissional, também eu não poderia chegar em casa e não perguntar se eu posso tomar tal decisão. Era profissional. E nisso ele falava, quando eu chegava em casa trazendo já uma solução pronta, ele falava assim, meu bem, o seu nome e o seu caráter, você é que tem de preservar. Então você sabe o que você faz. Seu sim, seu não, quando você dá lá fora em alguma decisão. Então a gente tinha esse diálogo, conversávamos muito e namorávamos muito. Que bom. Marcávamos encontro. Olha que legal. Ele trabalhava à noite, 12/36, e às vezes nós precisávamos de ir na 25 de março ou fazer alguma compra, né, fora. Sim. Isso era no sábado, que eu estava, né, de folga de final de semana, então a gente marcava encontro. E nesse encontro é gostoso porque você fica naquela ansiedade. Na expectativa, né? De... Aí eu ficava, putz, ontem eu estava trabalhando, não via a roupa que ele foi, mas eu conheço todas, então ficava assim. Aí quando eu encontrava, pronto. E isso é gostoso, Mantém sabe? isso, né? Então por isso que eu falo, como mesmo disse no dia do velório, eu namorei para casar. Sim. E casei para continuar namorando. Verdade. Então a gente tinha esse lado assim muito próximo. E isso a gente percebia que mesmo eu acredito, eu conheci você um pouquinho antes dos 60, né? Uhum. Então vocês acompanhei a convivência de vocês já depois dos 60 e tinha esse relacionamento gostoso de namoro, sim, né? sim. De companheirismo. A gente via vocês assim sempre juntinhos. E assim, muito real, entende? A gente tinha por isso que eu disse, foi Deus que levou ele para mim, né? E não fui eu que... Nem falei, Senhor, eu quero assim, 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 assim. Não, chegou, ficou. Sim. E Deus me deu 42 anos, que agora, dia 13, no dia da programação, sim, lá no Jaci, eu estaria fazendo 45 anos. É mesmo? De casados? Ainda falei para a irmã que me convidou para levar a programação para os idosos lá. Falei, irmã, esse dia é muito marcante para mim, vai ser marcante agora, estando aí com vocês, né? Sim. Promovendo também os idosos aí da sua igreja e tal. Isso me alegra muito. Nossa, depois de 42 anos, a gente sabe que você, no primeiro momento, aparentemente superou bem. Sim. E depois você teve de fato, um momento de luto, né? Uhum. Como é que você poderia compartilhar com a gente? Como é que foi viver esse luto depois de um tempo, um luto tardio, talvez? Foi. Né? Inclusive o médico comentou assim. Existe, né? Um luto tardio. Como é que foi passar por isso? Logo no início, né? Sim.
Eu só fui entender isso depois que eu fui pensar, clinicada, que realmente o assunto era psicológico, né? Quando eu comecei a sentir algumas situações e isso. Físicos, assim. Isso, porque o 2017... Foi em 2016, né? A partir Não, 2017 para 2018. Eu digo, a partida do Deraldo foi 2016. 17 você ficou bem. Isso. Aí, no final do ano de 2017, eu fui para Salvador, como nós íamos todos... Verdade. De 2 em 2 anos, nós íamos, passávamos 30 Inclusive, dias. eu tenho aquelas toalhas que vocês dois trouxeram aqui. Aí, o que quer falar? Aí nós fomos... Nós íamos, né, a família dele lá em Salvador. Sim. Os 2 irmãos, um estava já ultimamente em Sergipe, mas o outro continua em Salvador. E os sobrinhos, todo esse pessoal maravilhoso que eu conheci através dele, sempre me tiveram como membro da família, como se já conhecessem há muito mais tempo e tudo mais. E esperavam ansiosos essa chegada da nossa ida para lá. Certo. Porque a gente curtia muito tudo isso. E eu fui eu e a minha filha, a Gui, como assim, para nós solidificarmos mais ainda essa amizade com os primos e os tios, né? Relacionamento familiar, né? Manter esse elo, né? E foi o primeiro encontro nosso com eles lá. Até então, estava tudo bem. Mas quando chegou, assim, próximo das festas, que nós fomos para uma outra praia, em Baçaí, que tem parentes lá também por parte do sobrinho, casado com uma neta, né, que os parentes tudo de lá, eu senti umas coisas estranhas. O pé de manga, onde ele ficava esperando, a manga caía, ele já estava com a faca na mão. Levamos a Dayana, última vez que nós fomos, levamos a Dayana para ter entendimento que a família não era só essa de Guarulhos, sim. Que ela conhecesse que a gente tinha essa extensão maior lá. E presente, né, para ela, nós fizemos. Aí eu comecei a andar assim por baixo dos pés de manga e aquilo me deu um mal-estar, uma coisa estranha. E aí daqui a pouco eles vinham me fazer carinho. Ô, minha tia, vem pra cá. Bateu a saudade, né? gente. E aí daí pra frente, eu achava que isso era normal, natural e ia passar. Sim. Né? Quando eu fosse embora, eu falei que tudo isso acaba. Mas eu comecei a sentir medo de ir no centro, onde toda vez que a gente vai lá, é como nós aqui no São Pedro II. Sim, entendeu? no centro de Guarulhos. Isso. Só um instantinho, já fala. Muito bem, aí você começou a sentir alguns sinais de que alguma coisa não estava bem, né? Isso. E aí eu pedi, a minha filha ficou somente 10 dias, no dia seguinte ela já voltou para Curitiba, e eu continuei, como a gente fazia, 30 dias. E eu tinha medo de pegar o metrô, quase na frente do condomínio da minha cunhada, para ir até o centro. Sim. Eu achei que aquilo estava começando a ficar estranho. Eu sempre fui assim de... né? Fazer tudo sozinha, ter autonomia e tal. Aí ela acho que percebeu e um dia ela falou assim, eu vou até o centro tratar os assuntos lá na secretaria onde eu trabalho. Sim. E você vai até lá no comércio e a gente está se encontrar, almoça e vem embora de tarde. Fizemos, mas eu me senti bem mal, nesse sentido assim, eu sozinha andando por aqueles meios que eu sempre andei junto com ele. Ao retornar para São Paulo, mudança de clima, temperatura, né, ventilar, aquele clima gostoso e tal, eu tive uma mudança na saúde, assim, como um resfriado. Mas esse resfriado só durou 3 dias no máximo, tomando lá um chá e tal. Certo. Mas aí começou, eu não dormia, eu não se alimentava e não conseguia dormir assim, sozinha. Entendi, emocionalmente começou a ficar abalada. Comecei a ficar abalada, a falta de apetite comecei a ficar também com, como é que fala,
com falta de sódio, mas eu nem estava a imunidade, né? E aí, tanto que eu não eu lembro que você foi parar no hospital. No hospital vezes, do né? servidor lá em São Paulo, o Júnior me levou. Sim. E a Vera também, que sempre estava junto me acompanhando, Vera Lima. Sim. E lá que foi constatado, e eu pedia no caminho, Senhor, coloca um profissional competente, vindo do Senhor, para me diagnosticar, porque se é um resfriado, eu sei o que tomar, sei isso, aquilo, outro, mas Senhor, o que está passando comigo? Eu não sou assim. Verdade. Então, quando chega lá, pela graça de Deus, a médica que me atendeu, ela era psiquiatra. Olha só. Aí ela fez assim... fala, filha, o que você está sentindo? E eu não conseguia falar, muito fragilizada tal. E a Vera assim do lado e falou: doutora, aconteceu assim, ela viajou, quando voltou assim. Então ela fez assim: filha, você está entrando numa depressão. Quando ela falou depressão, eu tive... Essa palavra causa um medo, né? Eu nunca tinha visto falar nem na minha família, nem outras pessoas próximas. E eu fiz... Ai, doutor... É porque a gente não encara a depressão como uma doença, né? Isso. A gente acha que é uma coisinha que vai passar rápido. Então, talvez. aí eu falei, doutora, chorando, doutora, obrigada, eu pedi tanto a Deus que Ele me desse uma profissional nisso que eu notei que ela tinha umas características, até a maneira dela falar como de cristã. Sim. Aí ela fez assim: nossa, eu estou muito lisonjeada, porque Deus escolheu você pediu, e Deus... Aí eu fiz assim, meu Deus, olha que gostoso. Mesmo não sendo um diagnóstico assim, né? Mas eu me senti confortável. Pelo menos sabia por onde começar o tratamento. Aí ela falou assim: eu vou pedir um hemograma completo. Certo. E você vai fazer esse exame, tal. E no hemograma, aí quando foi para retornar, ela já tinha acabado o plantão dela. Tá. Eu creio. Deus só usou para ela diagnosticar. Aquela doutora para ela foi. Que aí foi um médico, e ele falou assim: senhora está bem? Aí a Vera fez: ela está assim, desanimada, assim. Aí ele falou assim: o sódio dela está de quem está desfalecendo. Olha só. Aí ele falou assim: assim, a doutora que atendeu falou que ela está com um problema emocional e tal. Aí ele falou assim: nós vamos ter que... vocês não vão embora hoje não. Ela vai ter que tomar, como é que fala, soro. Sim, e tal, e vamos acompanhar e tal. Depois aqui, vamos ver como que fica. Aí ficamos, eu, a Vera, o Júnior veio para casa, por causa que tinha de levar as crianças cedo para a escola, e depois ele voltou para lá. E aí, de lá, não saí com o diagnóstico, como é que fala, diferente do emocional, porque era o que eu precisava. Sim. Fui para casa, mas eu vi que eu continuava não dormindo, porque... Como é que foi tratar essa depressão? Aí, o Júnior, né, meu filho, entrou em contato com a filha, e ela já tinha passado por uma ligeira também por lá, e Deus já tinha cuidado dela, e o pessoal da igreja ali junto com ela e tal. E ela falou assim: Júnior, traz a mãe para cá por tempo indeterminado, que aqui eu tenho os recursos, aqui é outro como é que fala? Clima, qualidade de vida, forma de viver. Verdade. E aí foi quando eu fui para lá. Foi para Curitiba. Para Curitiba. E realmente, essa... E você também vivia assim muito agitada, né? Agitada. Envolvida em várias... Isso, várias atividades que eu não acrescentava mais porque eu já estava aposentada, mas o ritmo fazia que eu... Você acha que esse envolvimento nas atividades era uma fuga para não pensar talvez na ausência dele? Eu não pensava assim, porque eu tinha essa liberdade, né, de fazer e tal, sim, mas assim, de não querer parar, você acha que já era tinha uma manter ativa. Sim. Manter ativa. Eu lembro até que você e o pastor esteve lá em casa e você ainda falou assim: mas você vai parar, né? Vai dar uma paradinha. Foi, você falou, eu não esqueci disso, não. Porque é uma preocupação, né? Mas precisei ir para lá, né? Sim. E lá, com a visita do pastor Aparecido, pastor da minha filha e do meu genro, uma igreja que eles congregavam lá em Curitiba, ele foi me fazer a visita, eu fiz um breve relato para ele e ele disse: minha irmã, Salmo 40, 1, 2, 3. Olha só.
O senhor ama muito a irmã. Sim. E a irmã ama muito o senhor. Na hora do seu desespero, você Clama ao Senhor. clamou ao Senhor e Ele te ouviu. Verdade. E Ele te tirou da sepultura, e foi bem claro, da sepultura e te trouxe para a luz, para que você tenha vida e testemunhe desse grande amor dele para com você e todos aqueles que estiverem ao seu redor. Bacana. E procure o especialista em saúde emocional e siga conosco. Sim. Temporariamente a irmã esteja conosco nos cultos. Recebeu de braços abertos. Recebeu e pronto, dali para frente eu, vamos dizer assim, não dormi, continuei e tal, mas eu me senti confortada. Sim. Assim, ele falando, as literaturas que a irmã procure as literaturas cristãs que vão tratar mais direto do assunto, mas sem essas outras ênfases, né, que dão. E aí a minha filha, como tem bastante literatura lá, assim, cristã, e ela me trazia, e eu ficava no quarto do Samuel, né, que ele me emprestou, meu netinho de 6 anos, e eu lia, e cada situação que eu lia, eu via que o Senhor, lógico, usou a estratégia, né, de dizer que eu estava, o médico quando disse, depressão pós-luto. Sim. Mas o Senhor queria falar comigo. Queria falar comigo para desacelerar um pouco, para que eu me despisse de toda da parte profissional. Ele claramente dizia assim, Neves, minha filha, eu te dei formação, Verdade. te dei bons 42 empregos, anos de um casamento, né, te dei a sua aposentadoria. Verdade. Neves, eu quero você agora comigo. Vem comigo. Vem, anda mais de pertinho. Vem né? comigo, Neves. Bacana. E eu entendi tudo isso e assim, eu sinto tão confortada senti tão confortada nesse período que eu não tinha aquela coisa assim, eu tenho de voltar para Guarulhos. Tive sim, confessando agora. PIB 30 anos. Olha gente, só, isso aí é o meu DNA, PIB. Verdade. PIB Você não estava comigo. aqui aos 30 anos? Eu não estava aqui. Né? Então isso, como mexia comigo, Sim. depois eu fiz assim, conversando com a minha filha, ela falou, mãe, vai ter 30, 31, 32, Verdade. 33, a minha casa chegou até o 33. Agora a senhora é aqui. E a Bíblia diz que tudo há um tempo, né? Isso. E você também disse para mim assim, que eu sossegasse. Verdade. Que eu já tinha ajudado muito, tal, que eu fiz alguns convites, peguei de vocês, foi. né? Espalhei para muitos que eu sabia que eu conhecia, que tinha essa ligação. Passado por lá, né? E aí, pronto, o Senhor foi me aquietando, e quando vi, quando eu voltei no médico, que eu estava com a outra aparência, né, que eu cheguei lá bem caída, ainda ele fez assim, primeiro ele quis falar comigo, depois chamou a filha, tal, que ele queria ver também a conversa dela, tal, e ele falou assim, geralmente esse tratamento é em torno de 1 ano. Aí eu fiz isso um mês depois do primeiro, como é que fala, encontro com ele, né, que ele receitou a medicação. Aí eu, tudo bem, aqui tá bom, mas minha filha precisa também ter a vida dela particular, tal, pois ela não dava trabalho não, tudo bem. Aí o que eu ia falar? Eu falei assim, doutor, 1 ano? Sim, mas a senhora, eu vou passar os medicamentos. Em setembro, a senhora volta para nós conversarmos. Aí quando eu fiz assim, em setembro, mas eu abri, sabe esse sorriso? Aí eu olhei assim no calendário que tinha na mesa dele, eu fiz, setembro, tem feriado emendado. Setembro, 6, 7... Ai, que bom, doutor. Aí eu volto pra cá novamente e tá feriado. Aí a minha filha fez assim, essa é minha mãe. Tá voltando. Essa é minha mãe, não é aquela que o senhor viu. Assim, que bom. Graças aí a Deus. Falou, pronto, aí começamos a conversar de turismo, você já tinha ido no Jardim Botânico, em vários lugares. Sim. Mas eu não sei mais onde eu vou falar pra senhora aí. Eu já tinha conhecido tudo. Que bacana. E aí ele, como é que fala, me liberou, voltei em setembro.
falou, se a senhora voltar aqui em janeiro, vem aqui no consultório, Sim. vem me dar feliz ano novo. Bacana, que pronto. bom. Então, é legal a gente saber que, né, mesmo passando por momentos difíceis, né, é possível com a ajuda da família, de Deus, e às vezes até de uso de uma medicação, sair desse quadro, né? Graças a Deus. Graças a Deus, que bom. Obrigada por compartilhar. Obrigada por me ouvir. E agora chegando aí os 70 anos da Neves, quais são os sonhos? A gente vê assim, algumas pessoas vai passando os anos, né, vai chegando a idade, dá a impressão que não tem mais sonhos, né? Conte-nos quais são os seus sonhos agora para os 70 anos. Que legado você espera deixar aí para a sua geração? Para minha geração, que sempre confie no Senhor, porque Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. E o meu versículo, pode ser que eu não saiba falar ele agora aqui, tal, que é aquilo que meus ouvidos, aquilo não ouviu, sonhou. Eu sei que é 1 Coríntios, não lembro recente agora. Certo, a gente coloca as referências. Isso. E então, o Senhor está me proporcionando agora algo que eu não sonhei. É a viagem lá para os Estados Unidos, né? Olha Estar lá, junto com a minha filha. Vai ser o presente de 70 anos. 70 com vocês e 70 com a filha, né? Verdade. E então, quando nós temos essa intimidade com o Senhor, Ele sempre nos surpreende. Né? E Ele me surpreendeu, que sinceramente eu gosto muito das características da natureza brasileira. Sim. Como lá em Foz do Iguaçu e outros lindos que a gente tem aí. Eu pensava assim, eu quero conhecer o Brasil primeiro, de ponta a ponta. Depois, Estados Unidos fica em segundo plano, mas Deus colocou agora no primeiro plano. Olha aí, tá vendo? E depois, quanto ao trabalho do Senhor, junto com nossos 50 mais, né? E também pela Associação das Igrejas Batistas de Guarulhos, continuar com esse trabalho motivando a terceira idade para que eles tenham o valor devido em suas igrejas, sejam utilizados para diversos momentos e valorizados, que é uma moçada que está vindo aí, né, com saúde, com disponibilidade e também... A estimativa de vida agora é 85 anos, né? As igrejas têm que estar atentas a isso, verdade. Né? E continuar o trabalho do Senhor até o dia que Ele me der esse fôlego de vida, entendeu? Legal. Viver para mim não tem como, Ele já me resgatou, foi para que eu fizesse essa continuidade do trabalho e eu quero servi-lo com alegria. Você está vivendo um novo tempo agora, né? Sim, com alegria e sempre aprendendo, gosto muito de aprender. Eu digo assim, outro dia eu brinquei com uma colega, que ela falou assim, mas você só vive ouvindo palestras e tal. Eu falei assim, olha, é que o Senhor sabe onde a gente está, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele sabe onde eu estou, mas Ele vai me encontrar muitas vezes sentada, ouvindo e aprendendo, porque o saber é infinito. E ninguém tira da gente, né? O saber é infinito e a gente precisa alargar um pouco mais o nosso entendimento. Verdade. O conhecimento. E uma palavra aí para os netos. Quantos netos? Diana, 13 anos, Daphne Desirê, gêmeas, vai fazer 7 anos dia 21 deste mês. E legal. Samuel, 6 anos, né, que está lá nos Estados Unidos. Ontem falou umas palavras já em inglês lá com a avó, né? Ele já é treinado desde aqui. Legal. Que eles continuem no caminho do Senhor, porque o mundo não traz nenhuma alegria, e a alegria é passageira. Sim. E quando nós servimos ao Senhor, nós temos a alegria, mesmo no meio às tristezas, mas Ele tem nos sustentado sempre. E é uma vida diferente, uma vida e que contagia aqueles que estão ao nosso lado, que eu espero que meus netos dê essa continuidade. Eu fico feliz de ver a minha geração
na casa do Senhor. E participando, às vezes eu ouço algumas coisas assim que eu falo, ai, que bom. Eles estão no caminho estão certo. no caminho. E assim Maravilha. continue. Que bom. Muito obrigada, viu? Para mim, olha, Marta, que presente. Cafezinho. Que presente que você está me dando. Você tomou um chazinho bom e tivemos uma boa conversa. Então, e agradeço Obrigada a você, a família pastoral. Caminhamos juntos para a honra e glória do Senhor. Amém. Muito Tá bom? obrigada. E aí, fica aí esse presente que foi conhecer um pouquinho mais da história da Neves e que vocês possam curtir aí também e fazer parte dessa conversa, tá bom? Valeu, muito obrigada. Valeu mesmo. Beijos. Deus abençoe. Amém.